Fala, Doc, beleza? Aqui é o Furlan e hoje eu vou trazer um assunto muito importante da obstetrícia, que são os sangramentos da segunda metade de gestação. Doc, basicamente, nós vamos dividir os sangramentos em 3 aulas, porque o assunto é um pouquinho extenso. E hoje eu vou conversar especificamente sobre descolamento prematuro de placenta, que é uma das principais causas de sangramento de segunda metade da gestação, certo? Doc, em relação aos sangramentos, então, da segunda metade, a gente tem o descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia e a ruptura uterina, que são as 3 principais causas, né, de sangramento relacionadas à segunda metade da gestação. E, Doc, hoje a gente vai conversar sobre o descolamento prematuro de placenta. Vou começar, então, com uma questão. Dá um pause aí, tenta responder. Aqui a questão fala, então, sobre o fator predisponente da etiologia. A gente tem, então, letra A, B, C e D. Dá um pause aí, tenta responder e no final a gente discute junto. Doc, vou começar então, para ilustrar o quadro de descolamento de placenta, vou começar com um quadro clínico, beleza? E no final também a gente discute como que foi a evolução desse quadro. Vamos lá, nossa paciente é JR, 40 anos, com uma história de pré-eclâmpsia. Doc, guarda algumas informações aqui. 40 anos, história de pré-eclâmpsia, gesta 3, para 2, aborto 0 e cesárea 0, idade gestacional de 38 mais 2, ela chega ao pronto atendimento então com uma queixa de dor abdominal intensa associada a sangramento vaginal volumoso, beleza? Doc, no exame físico a gente tinha uma frequência cardíaca então de 120 batimentos por minuto, uma PA de 160 por 100, guarda essa informação também, e um BCF de 100, Doc. No exame físico abdominal, o útero se apresentava firme e contraído, e a gente tinha um sangramento vaginal vermelho escuro abundante, o exame ginecológico, certo? Doc, guarda esse quadro clínico aí na sua cabeça e no final eu falo um pouquinho sobre como que foi a evolução e o desfecho desse quadro. Doc, vamos começar falando um pouquinho sobre a placenta, então, para a gente ilustrar esse nosso quadro de descolamento. A placenta, basicamente, ela nasce junto com o embrião, depois que o óvulo fecundado, né, ele se implanta na parede uterina. E, Doc, essa implantação, geralmente, ela ocorre aqui em cima, olha, no fundo uterino, tá? Existem apresentações anômalas da placenta, implantações mais baixas, que a gente chama, então, de placenta prévia, né, quando a gente tem a obstrução aqui embaixo. Mas isso é um assunto para a próxima aula, certo? Doc, o tamanho da placenta geralmente varia, né, de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro e tem geralmente 2 a 3 centímetros de espessura. Qual que são as funções, né? Basicamente, a placenta ela tem uma função de proteção, de alimentação e uma função hormonal ali, né, que ajuda a manter aquele ambiente uterino, certo? Doc, falar um pouquinho então sobre o descolamento prematuro de placenta, certo? Me acompanha aí. Basicamente, o descolamento da placenta é o que ele mesmo diz, né? É o descolamento da placenta que está norma inserida antes do nascimento do feto em gestações com mais de 20 semanas, né, Doc? A gente tem um tempo médio de gestação de 40 semanas, é por isso que a gente chama, né, o descolamento de segunda metade, um sangramento, né, de segunda metade de gestação, beleza? Doc, basicamente, essa é uma das causas mais comuns de sangramento da segunda metade. Ocorre em 0,5 a 1,5% das gestações. Doc, ela representa mais de 30% das hemorragias de terceiro trimestre. E cerca de 50% ocorre, então, antes do trabalho de parto, 40% durante o período de dilatação e 10% durante o período expulsivo. Doc, então a nossa grande concentração aqui está no terceiro trimestre e antes do período de parto. Lembra que a nossa gestante lá, ela estava com 38 semanas, terceiro trimestre, e ocorreu antes do trabalho de parto dela, certo? No nosso caso clínico aí. Vem acompanhando comigo, Doc. A etiologia, então, ela é multifatorial. Existem várias coisas que podem levar ao descolamento da placenta, mas o que eu quero que você guarde é que são 2 fatores, a hipertensão e o tabagismo. E, Doc, entre esses dois, eu quero que você guarde a hipertensão. Lembra que a nossa paciente lá tinha um quadro de pré-eclâmpsia e no exame físico estava com uma crise hipertensiva de 160 por 100? Doc, guarda essa informação, beleza? Entre outros fatores, então, a gente tem idade avançada, nossa paciente também tinha 40 anos lá, né, multiparidade, era uma gesta 3, etnia negra, que também está associado, então, aqui a quadros mais altos de pressão, o próprio trauma, né, aquela história de queda de moto, né, próprio solavancos de ônibus mesmo, às vezes podem levar a quadros de descolamento, certo, Doc? Doc, e basicamente como que ocorre esse descolamento? Como que ocorre esse início, né, que é o importante aqui? Geralmente a gente tem um quadro de hemorragia que ocorre atrás da placenta, e essa hemorragia geralmente está relacionada a um quadro de ruptura vascular. E, Doc, é aqui que entra a elevação da PA, tá? Basicamente, a elevação da PA, ela, então, ocorre nesses vasos, ocorre de modo geral, né, uma elevação sistêmica, e isso aumenta a chance de ruptura vascular. Olha aqui, Doc, nessa imagem aqui, ó, aqui a gente tem uma placenta normal, norma inserida. Aqui, então, a gente tem o descolamento de placenta e aqui uma placenta prévia, que é o assunto para outra aula.
Doc, basicamente, a gente tem essa hemorragia, então, atrás da placenta, e esse hematoma retroplacentário, ele vai aumentando, se expandindo rapidamente, o que disseca a placenta. Então, essa placenta, ela tende a sair daqui. E quando ela sai daqui, o que acontece? A gente perde aquela fonte de nutriente e oxigênio que é fundamental para o bebê. Isso leva a sofrimento fetal, a perda de sangue, podendo levar então a um quadro de choque na mãe, certo? Doc, em relação ao quadro clínico, a gente tem uma tríade que eu quero que você lembre, que é a dor abdominal súbita, empontada, um sangramento vaginal escuro muito intenso e uma hipertonia uterina, o famoso útero lenhoso. Doc, tem uma coisa, toda vez que sangra ali nesse descolamento, gera uma irritação miometral, e a irritação leva a uma contração do útero. Diferente daquela contração, daquela hipertonia intermitente, né, que ocorre durante o trabalho de parto, no descolamento prematuro, essa hipertonia é contínua, porque o sangue gera uma irritação ali. Então você encontra um abdômen totalmente durinho ali na região do útero, que nada mais é que essa hipertonia. Trabalho de parto rápido também, aquele parto em avalanche. Sofrimento fetal, lembra que nossa paciente já estava com BCF, né, do feto, de 100 batimentos por minuto. Doc, lembra que o nosso corte é 110, 100 batimentos já é bradicardia, já é sofrimento fetal. Choque hemorrágico, porque a paciente ela tem muita perda de sangue, ela pode evoluir com choque hipovolêmico. Discrasia hemorrágica, que nesse caso é CIVD. Doc, o que é CIVD? Basicamente, quando a gente tem aquele descolamento da placenta, tem muitos fatores relacionados, como, por exemplo, a tromboplastina placentária, que passa para a corrente materna. E quando ela passa para os vasos maternos, a gente tem a ativação da cascata de coagulação, que pode levar a um quadro de coagulação intravascular disseminada muito grave, uma das principais causas de morte materna por descolamento de placenta. E a paciente pode evoluir também com um quadro de hipotonia uterina, que é o famoso útero de Koveler. Mas, eu tinha falado que ocorria hipertonia uterina. Certo, isso é verdade, Doc, mas com o tempo, a infiltração sanguínea dentro do útero gera, então, sufusões e hematomas hemorrágicos que fazem com que o útero fique responsivo e ele passe a sangrar muito mais. E aquele miotamponamento que a gente precisa no período pós-parto não vai acontecer e a paciente pode evoluir com um quadro grave de hemorragia, certo? Doc, em relação à classificação, a gente tem um quadro leve, né, que são o grau leve, que são assintomáticos. Geralmente a gente tem uma visualização do hematoma retroplacentário, que vai dissecando cronicamente a placenta. O grau intermediário, aqui, Doc, é o que a gente precisa se preocupar, quando você tem os sinais clássicos de dor abdominal, hipertonia, um sofrimento fetal e com o feto vivo, então a gente tem que agir muito rápido. E o grau grave, né, que você já tem um quadro de morte fetal, certo? Em relação ao diagnóstico, Doc, o diagnóstico é clínico. Se chegou uma gestante com mais de 20 semanas de gestação, com quadro de dor abdominal, sangramento e hipertonia uterina, você não tem que pensar em mais nada. Seu primeiro pensamento tem que ser no descolamento prematuro de placenta, que é a principal causa e é uma das causas mais graves. Aqui os exames laboratoriais, eles podem servir para depois, né, que você já estabilizou e manejou essa paciente. Não é importante a gente pedir um coagulograma para avaliar a evolução dessa paciente. Aqui também cabe pedir, por exemplo, uma tipagem sanguínea para caso haja necessidade, né, Doc, de fazer reposição de sangue, beleza? Em relação ao tratamento, Doc, o UpToDate nos traz algumas divisões, como por exemplo, quando o feto está vivo, quando o feto está morto, ou depende a condição da mãe, mas de modo geral, Doc, guarda uma informação. A paciente que chega com descolamento é uma paciente que precisa resolver a gestação dela, tá? Principalmente porque os nossos principais causas estão aqui nos graus intermediários. Então, se o feto está vivo e viável, Doc, essa paciente vai para uma cesárea. Se o feto está morto ou inviável e a paciente estiver instável, também vai para uma cesárea. E se a paciente estiver estável, a gente faz uma conduta expectante. Existe a possibilidade de conduta expectante, mas de modo geral a gente pode ter indicação de cesárea aqui também. Isso varia um pouquinho de acordo com a literatura. O que eu quero que você guarde, Doc, é que se a paciente ficou com descolamento, de modo geral a gente vai levar essa paciente para uma resolução da gestação, beleza? Doc, vamos lá, sobre o desfecho do caso clínico. Basicamente, a nossa paciente JR ela evoluiu com sofrimento fetal importante. Lembra que a gente já tinha um BCF de 100 batimentos por minuto? Lembrando que o corte é 110, então já tem um quadro de bradicardia. Evoluiu com uma hipotonia uterina, depois do quadro de hipertonia, e instabilidade hemodinâmica, uma vez que a paciente estava sangrando muito. Ela foi submetida a cesárea, então, e a necessidade de histerectomia total, uma vez que não foi possível controlar o sangramento. Doc, e após a retirada, observou-se hematomas e sufusões hemorrágicas no útero, o famoso útero de Koveler. Isso explica o porquê que esse útero, então, estava hipotônico. Então, a gestação foi resolvida, mas essa paciente continuou sangrando. Por quê? Porque a gente não teve o miotamponamento que é necessário
para cicatrizar, né, para parar o sangramento da ferida placentária. Doc, essa imagem não faz parte desse caso clínico, mas eu encontrei ela aqui na internet e dá para ilustrar bastante, então, como que funciona o útero de Covelero. Perceba as fusões hemorrágicas aqui, que infelizmente, né, fazem com que não haja essa retenção do sangramento, beleza? Doc, em relação à resposta, pedia qual era o principal fator relacionado à etiologia. É a hipertensão arterial, ela pode ser encontrada em cerca de 50% dos casos de DPP. Guarda essa informação, Doc. E agora, para reforçar, qual que é o principal fator de risco relacionado a DPP? Dá um pause aí, dá uma pensadinha. Hipertensão arterial, Doc. Vamos fazer mais 2 flashcards aqui para fixar? Qual que é a tríade clínica clássica do DPP? Doc, lembra que eu te falei que o diagnóstico é clínico, então você tem que ter isso em mente. É dor abdominal, sangramento vaginal e hipertonia uterina. E agora, para finalizar, diante de um DPP, qual que é a conduta se o feto estiver vivo e em sofrimento? Doc, dá uma pausa aí, tenta responder. Doc, a conduta é cesárea, resolução dessa gestação, beleza? Doc, essas são as minhas referências. Muito obrigado e até uma próxima.